Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Eu sou a Raíssa e eu comecei o meu Instagram com 1.048 seguidores. E será que para ser creator você precisa mesmo ter sorte? Hoje estamos aqui na presença muito querida de Luiz Guilherme. E muito bom queria estar aqui. saber, obrigada, queria saber a sua opinião. Precisa de ter sorte? Obrigado pelo convite primeiro. Olá, Sim. todo mundo aí de casa. Prazer em falar com vocês todos e com a Raíssa. Cara, você acredita que eu gravei um story hoje falando sobre isso? Sério? Porque eu não sei se você viu, tá todo mundo falando disso na internet, daquela mulher que foi gravada no avião. Vi. E aí, eu vi uma página divulgando o arroba dela hoje. Aham. E ela, em questão de 2 dias, ganhou 500 mil seguidores. Meu Deus. Tipo, ela, pensa, uma pessoa completamente anônima, viajando aleatoriamente, do nada ela tá com 500 mil seguidores. Porém, aí muita gente pode falar, putz, ela ganhou na loteria, né? Hoje em dia, né, é como se fosse uma loteria. É. Mas eu costumo dizer que popularidade é diferente de influência. É. Popularidade é quando as pessoas te veem, né? Que é o que tá Sim. acontecendo com ela. E influência é quando as pessoas param pra te ouvir. Então, eu não acredito… Claro, números são importantes, sim, audiência, repercussão, reconhecimento. Mas eu não acho que é o mais importante quando se trata de criação de conteúdo. Até porque ela tá começando e não deve saber o que fazer com isso, né? Totalmente. Eu acho que talvez não Era seja uma nem pessoa- a pretensão dela. sim. Se ela quiser… Ela pode usar Exatamente. isso. Sim. Ela pode usar isso a favor dela grande e mudar salto. de vida. Aham. Né? Se Com ela certeza. conseguir, se ela procurar se capacitar também, que hoje em dia não é brincadeira mais, né? Exatamente. Exatamente. E assim, nesse momento, é uma grande oportunidade para as marcas também, porque ela não deve saber nem o que é um Media Kit da vida. Não Então, deve saber nada. qualquer valor que eles oferecerem para ela, se ela quiser seguir com isso, ela vai começar a aceitar, né? Pois é, e eu acho que e geralmente, quando acontece isso, foi até o que eu contei nos stories hoje mais cedo. Sim. Eu acho que já devem ter marcas e agências atrás dela, tanto para agenciar ela, Sim. como marcas já querendo propor parcerias. Com certeza deve ter alguma coisa de companhia aérea. Que, assim, por mais que influência venda mais do que popularidade, Aham. nem toda estratégia de marketing é focada em vendas, né? Sim. É uma coisa que a gente precisa colocar na mesa também. Exatamente. É claro que empresas pequenas e médias, elas, na sua grande maioria das vezes, elas investem aquele dinheiro esperando um retorno. Mas tem muitas empresas que o retorno não necessariamente vai ser em vendas, vai ser em awareness, né? Aquele nível Sim. de conhecimento, de consciência da marca por parte das pessoas, que pode ser o que esteja acontecendo isso com ela agora, Aham. né? Eu acho que… Eu li uma frase outro dia que faz muito sentido, que é: o dinheiro tá onde a atenção das pessoas está. Então, Sim. nesse momento, a atenção das pessoas tá voltada nela. Sim. Se ela souber usar isso a favor dela, ela faz dinheiro não só agora, como depois também. Sim, é verdade. Pode ser um fato inusitado que aconteceu, mas se ela souber usar isso certinho, ela pode Completamente. transformar tudo. Eu não sei se você sabe, eu creio que não, mas a minha filha nasceu dentro da minha casa. Sério? Sério, minha filha nasceu dentro da minha casa. E aí, naquele momento, eu filmei pra ter recordação, porque eu ainda não criava conteúdo dessa forma. E hoje em Mas dia… foi planejado ou não? Foi um acidente, um acaso? Um acidente, minha mãe que fez meu parto. Meu Deus. Sim, e aí, nesse ano, eu postei e aí viralizou tudo. Então, assim, é também você poder usar as narrativas da sua vida Claro, pra isso, né? Então, tudo que aconteceu com ela é algo que todo mundo quer saber. E isso também me impressiona um pouco, né? Porque é uma pessoa que as pessoas não sabem nada sobre ela e todo mundo quer acompanhar a fofoca. Aham. E Ela como que as chega pessoas ali… têm tanto tempo de ficar acompanhando a fofoca de alguém… Mas sabe? se você parar pra Totalmente pensar, isso na verdade aleatória. sempre aconteceu. As Sim. pessoas sempre acompanharam novela, reality show Sim, e tudo com mais por certeza. falta de repertório da própria vida, né? E Aham. é entretenimento também, não deixa de ser, né? Exatamente. Eu acho também que tem o seguinte, quando algum conteúdo, que não deixa de ser um conteúdo, por mais que talvez não tenha sido a intenção da mulher que postou esse vídeo, Sim. quando gera alguma emoção, é algo que eu já percebi.
tende a ter mais potencial de viralizar. Seja emoção boa ou ruim. Então, sempre que a gente posta alguma coisa, uma conquista, sei lá, me formei, comprei um carro novo, uma casa nova, me casei, alguma coisa do tipo, geralmente tende a entregar mais, ter mais interação, mais engajamento. Por sua vez, o negativo também. Então, um luto, sei lá, um término de namoro, alguma coisa do tipo, geralmente quando traz emoções fortes. E nesse caso, foi a emoção de justiça, de querer fazer justiça. Todo mundo achou a mulher injustiçada ali, absurdo, né? Ela foi exposta desnecessariamente, né? E é muito engraçado porque todos os nichos estão falando sobre isso, né? Todo mundo. Eu já vi humoristas fazendo vídeos em cima disso. Eu já vi hoje mesmo pessoas do nicho de maternidade falando sobre isso. Mas até mesmo pessoas que estão divulgando produtos dão um jeito de colocar esse contexto por trás. Sim. Que é uma outra estratégia também. Assim como uma estratégia trend. de gerar sentimento, a estratégia de você usar pauta quente, que no caso tá sendo isso, é uma possibilidade também. Várias pessoas estão, de fato, viralizando. Tipo, o que eu faria se eu fosse a mulher ali na hora, Exatamente. Né? Mas conta pra mim, quem é Luiz? E por onde o Luiz começou nesse mundo? Bom, vamos lá. É uma longa história, né? Já são vários anos trabalhando com isso. Honestamente, desde a época que eram as blogueiras, né? Quando era blog, era algo que já brilhava os meus olhos. E todo mundo sempre me falou, nossa, você leva jeito e tudo mais. Só que eu me boicotava, assim como muita gente se boicota hoje em dia, achando que minha vida não era interessante o suficiente, que eu não ia ter assunto legal pra falar. Quem vai querer saber da minha vida? E assim, mas fui ficando com isso a vida inteira. Depois de um tempo, quando teve a febre do Snapchat, eu gravava vários snaps. E começou a ir legal, começou a aumentar. Tudo que eu viajava, eu postava final de semana, mas sem muito compromisso, entendeu? Eu tinha vontade dormente dentro de mim, mas era meio sem compromisso, assim. E era melhor porque o Snapchat era um ambiente mais íntimo, né? Você não via a quantidade de seguidores, era só meio que quem sabia que você tava ali. Só que começou a, tipo assim, as pessoas a se divertirem muito com o que eu tava postando e compartilhando uma com as outras. Até que chegou o Instagram e lançou o Story. Isso lá em 2016 ainda. Aí acabou meu mundo, perdi o chão, porque ninguém mais queria saber de Snapchat. Só que eu tinha vergonha, medo de julgamento, igual muita gente que tem vontade de começar sente. Falei, gente, como assim? Mas o que eu faço aqui, eu me sinto num grupo com amigos aqui no Snap. Como é que eu vou abrir pro Instagram, que é uma vitrine, né? É um negócio muito mais aberto. Mas enfim, aos poucos comecei indo também, isso em 2016. Nessa época eu tinha alguns amigos que eram influentes na cidade, mas não necessariamente influencers. Só que nisso a gente começou a sair junto, eu comecei a entrar no meio, me infiltrar, sabe? Assim, eu acho que para quem quer começar, é muito importante isso. Você se colocar nos lugares, você caçar suas oportunidades. Exatamente. Então, falando a nível regional, eu tava sempre indo nas inaugurações, nos coquetéis, nos eventos que tinha, para tentar fazer meu nome de alguma forma. E criar conteúdo, mostrar sobre, sem ter vergonha, sabe? E aí, quando foi final de 2016, uma amiga minha, que ela trabalhava com... Ela também trabalhava com publicidade, mas era diferente. Não era necessariamente os publis que a gente tá acostumado, sabe? Ela era uma pessoa formadora de opinião. E ela ia ajudar uma amiga dela, que era dona de um hotel em Campos do Jordão, a divulgar o ano novo. E ela falou, você não quer ir comigo? Como você tem feito uns vídeos legais, o pessoal gosta dos seus vídeos, aí a gente não paga a hospedagem. Você... posta lá também. E aí foi a minha primeira experiência, assim. Falei, o quê? Eu tô pagando com posts, uma hospedagem num hotel maravilhoso. E digo mais, sabe aquele criar do Instagram, que quando aparece as recordações de anos atrás? Quando você entra lá? Exatamente hoje. É que esse episódio vai ao ar mais pra frente, né? Mas exatamente hoje fez, acho que 8 anos de que eu tava lá. Nesse hotel que eu olhei hoje mais cedo. Depois você aqui falando com a gente sobre isso. Mas eu legal. lembro que, tipo assim, nesse momento, quando eu tava lá, um hotel maravilhoso. Falei, cara, um hotel, tipo assim, que é milhares de reais a diária. Falei, cara, eu não devia ter o quê? 5 mil seguidores? Ou menos até, talvez. Falei, cara, eu tô aqui
em troca de postar. Falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Sim. Eu quero isso pra minha vida. Assim, tiveram alguns outros fatores que também me fizeram tomar decisão. Algumas frustrações. Meu pai teve uma vez… Enfim, a história completa é mais longa. Sim. Mas o que me deu um start foi isso. E nesses mesmos dias, a gente foi meio de semana ainda por cima. Era dezembro, mas eu consegui tirar alguns dias. Falei, cara, eu tô no meio de semana, no hotel maravilhoso em Campos. Eu quero isso aqui pra minha vida. E aí, essa minha amiga, ela até falou… Ela falou assim, bem, ela me chamava de bem, se lança de uma vez. Porque eu tô vendo aqui, na época principalmente, ela falou, não tem muito homem no mercado aqui da região. Aproveita, até hoje, tem. né? Até hoje é difícil, eu tenho até dificuldade pra indicar. Agora eu tenho os meus alunos também, que eu tenho um curso de influência. Aí hoje em dia eu indico os meus alunos. Mas era difícil mesmo de ter. E aí naquela época eu falei, quer saber? Virando 2016 pra 2017, eu vou aplicar tudo o que eu conheço. Que agora volta um pouquinho no tempo. Eu sou gestor de marketing, pós-graduado em gestão de marketing pela FAP. Legal. E já trabalhei como social media antes também. Então, eu tenho uma bagagem de conhecimento de marketing. Também comecei como social. Não comecei assim, nossa, a Deus dará. Por isso que eu acho que é muito importante quem quer entrar nessa, buscar conhecimento. Ainda mais nos dias de hoje, né? Buscar conhecimento. E aí, quando virou 2016 para 2017, foi quando… Eu falei, vou fazer direitinho a lição de casa que tem que ser feito. Postar todos os dias, analisar as métricas, ter constância, consistência, interagir com o público. E assim foi. Analisa o que deu certo, você repete modelos parecidos. Elimina o que deu errado. Exatamente. E por aí vai. Aí assim fui. E logo foi… Já de início, foi 2016 para 2017, né? Eu tava naquela pegada… de projeto verão, sabe assim? Promessa de ano novo. E o que eu mostrava, tipo assim, honestamente, fica até uma dica pro pessoal que tá em casa e de repente tem vontade de começar. Eu não tinha muito pra mostrar. Eu continuava com aquela insegurança do começo, da época das blogueiras. Quem que vai querer saber da minha vida? O que eu fazia? Ia pra academia, final de semana ia pra alguma balada. Eu era muito baladeiro. Alguma coisa do tipo. Então, o que eu tinha pra mostrar era isso. Meio de semana, minha rotina de academia. Alguma palhaçada ou outra que eu fazia muito de humor, assim. Final de semana, o que eu fazia. Até que chegou no final do primeiro mês de conteúdos, né, em janeiro, uma nutricionista me viu na academia e falou, nossa, eu tô adorando seus conteúdos, eu acabei de lançar meu consultório, você não quer fazer uma permuta comigo? E eu na época eu falei, nossa, eu não ia fazer nutricionista por agora, mas já que tem aí, né? E assim foi, da Nutri Marmita Fit pro personal, pra academia, e aí a gente vai sempre começando por algum lugar, né? Exatamente. Que bacana escutar isso. Eu me reconheci em muitos pontos, porque eu também comecei a estudar marketing antes. Não tinha intenção de ser influencer, mas eu comecei a estudar marketing, comecei a trabalhar na área. E aí eu percebi que tinha um talentinho ali pra fazer alguma coisa, né? Eu comecei a me sentir capaz, digamos assim. E eu também, em 2015, inclusive, fui para os Estados Unidos e postei tudo no Snapchat. Então, todas as minhas memórias são vídeos de 10 segundos. Porque ele cortava nos 10 segundos, né? 10, 15 segundos. E eu não tenho vídeo longo da viagem. Eu fico assim, mas que raiva. Por que eu fiz isso? Então, com as minhas eu memórias. também tenho tanta coisa da época do Snap que eu não tenho mais nada. Exatamente. Eu também comecei por lá porque eu também tinha insegurança com o Instagram. Então, a gente viveu aí uma fase parecida. E não, honestamente, nessa época, nessa época de quem é da época do Snap, ou quando lançaram os stories, você não tinha muito… Tudo bem que o conhecimento que eu tinha era em marketing de maneira geral, / marketing digital, do que se aplicava naquela época. Mas agora, tipo, hoje em dia, eu mesmo criei um método para quem quer aprender e chegar onde eu cheguei. Então, eu ensino passo a passo, desde como construir a bio, como usar cada tipo de conteúdo. Hoje em dia, existe esse tipo de informação. Exatamente. Quando eu comecei lá atrás, era na sorte mesmo, era no teste. É porque na nossa época, né, 2015, quem tava subindo? O Whindersson Nunes, Kéfera. E como que eles fizeram? Sem saber. Exatamente. Ninguém ensinou, o máximo era copiar o que alguém fazia, só que você não sabia a estratégia exata por trás, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. No meu perfil, eu também tenho algumas pessoas que eu dou consultoria e eu sempre toco nessa tecla. É conhecimento e é estratégia, não é sorte. Tudo conta. A forma que foi filmado, os cortes do vídeo, a fonte da legenda, tudo isso conta e são coisas que compõem um conteúdo que vai viralizar e que vai engajar. Totalmente. E na verdade, honestamente, pra quem vive disso, né?
como eu, como você, vai muito além. Tem muito bastidor que ninguém imagina. Tipo, as negociações, as burocracias, o alinhamento de briefing. Como que faz um Media Kit? Tudo isso. Então, quando alguém chama, como que você negocia. Tem toda uma parte por trás. Isso significa que é uma profissão chata? De maneira alguma. Eu amo o que eu faço. Eu também. Eu adoro a vida da internet. Só que como toda profissão, tem coisas que são mais prazerosas de fazer e tem coisas que são mais chatinhas de fazer, como qualquer outra profissão. Porém, muita gente acha que é oba-oba, que é só você ligar um celular, a câmera ali, sair postando aleatório, que uma hora vai dar certo, né? Tem nessa parte de profissionalizar os conteúdos, porque é o que você falou, tem pessoas que são populares e tem pessoas que são influentes. E nessa questão de ser influente é o quê? Ter uma comunidade engajada. Você tem ali as pessoas que, se alguém tacar um hate em você, elas vão estar lá pra te defender. Totalmente. Porque, peraí, não fala assim dele. Eu sigo ele aqui, eu sei que não é o que você tá falando, né? E principalmente, seguir uma indicação. Sim. Comprar um negócio que você indicou. Exatamente. Né? Se ir em algum lugar, contratar algum serviço, então, assim, né? A gente tem que ter muito cuidado com as marcas que a gente se associa, né? Justamente por esse cuidado com as pessoas que nos seguem, porque eles vão consumir. E também nessa questão toda de os bastidores que você citou. Então, como que eu consigo isso? Como que eu monto um Media Kit? Como que eu faço uma proposta? Como que eu mando um pitch? O que é um pitch? O pitch é feito no e-mail ou no direct? Então, são coisas que, assim, para quem tá assistindo e nem sabe o que são esses termos, porque é uma pessoa que quer começar e ainda não tá nesse meio, o pitch é a forma que você aborda uma marca, né? Pra você conseguir. Então, assim, são muitas coisas técnicas que vêm antes de você assistir aquele vídeo maravilhoso da gente. Nossa, totalmente. Principalmente quando você vai trabalhar com alguma marca grande. Por exemplo, eu acabei de fazer um trabalho de Black Friday pra Claro. Pra Claro Brasil. Só que eles já mandaram a primeiro contato pra ver se eu tinha interesse, já faz meses. Sim. Mas isso tô falando de quando chega numa empresa grande, Exatamente. né? Não é sempre o que acontece com quem não é né, super influenciador, macro influenciador. Mas, tipo assim, é um trâmite de negociação até de fato fechar. Sim. Depois, quando eles mandam o briefing, tipo assim, tem 1 milhão de regras que você tem que seguir, de cor de roupa que tem que usar, de palavras que você tem que falar, que você não pode falar. Então, quando a pessoa chega naquele resultado final ali, ela nem imagina tudo que passou por trás, né? Eu tenho uma amiga que eles pediram pra ela refazer o vídeo porque tava aparecendo uma tomada atrás dela. E eles se incomodaram com a tomada. E não tinha fio nem nada, era só uma tomada. Mas eles pediram pra ela refazer o vídeo inteiro em outro cenário, porque tinha uma tomada naquele. Pois é. Não, e já aconteceu então, tanta assim, coisa comigo. Mas deixa ficando calejado, entendeu? Exatamente. Conforme, tipo assim, eu tenho uma marca, uma rede de marcas de calçados, que outro dia apareceu por 2 segundos, uma marca lá no fundo, meio embaçadinha, mas eles conseguiram ver que o logo era de uma outra loja que também vende sapato. Sim. Pediram pra eu regravar. Sim. Ou um outro era R$149,99. Eu falei, 150. Falaram, não, regrava, porque tá um centavo de diferença, mas tem que ser. Mas enfim, é coisa que a gente vai aprendendo, né? Eu nem brigo, porque faz parte, né? Faz parte, exatamente. E são as partes que não são tão gostosas assim. Exatamente, né? Cliente que. Mas no via de regra, eu não tô suspeito que eu amo o que eu faço, assim, sabe? É legal, é gostoso, né? Eu sou formada em neuropsicopedagogia. Sério? E trabalho como influencer. Então todo mundo me fala, mas você não vai prestar um concurso, você não vai atender em consultório? Eu falo, gente, de verdade, eu me encontrei aqui. Não tenho vontade de voltar. É claro, não dá pra falar que são só 1000 maravilhas. Tem horas que, tipo assim, você quer ficar off, tem gente cobrando, cadê você? Mas você sabe que é um carinho também, sabe? Ao mesmo tempo, tem gente que de fato tá ali só esperando você dar algum deslize pra poder te tacar um hate, pra poder criticar. Tem gente que dá pitaco em tudo. Do que você faz. Tem gente que arruma defeitos do que você faz. Falam, sei lá, da ração que eu dou pro meu gato. Mas aí também vai de quanto de atenção você dá pra aquilo também, né? É que a gente tende a dar mais atenção, é engraçado, né? Isso acontece mesmo com toda a inteligência emocional do mundo. Você postou uma foto, você recebeu 50 comentários positivos, 1 negativo. Você dá foco pra aquele, né? É meio natural, o ser humano não gosta de ser criticado. Mas quando você aprende a lidar com isso também… Fica mais fácil. Tranquilíssimo. Mas me conta em números. Você começou com essa sua amiga no hotel e tal. Você tinha quantos seguidores nessa época, você lembra? Putz, eu acho que eu devia ter… Agora que eu tava lembrando, porque eu lembro que 1 mês antes… Eu tava tentando usar aquela estratégia de sair seguindo todo mundo pra ver se alguém me seguia de volta. Nossa, aí nessa eu fiquei com um monte de gente que eu não queria no meu Instagram. Exatamente. Recebi pouquíssimos seguidores, mas eu lembro que na época eu tava, tipo assim, com uns 3 mil seguidores.
Então devia ser, tipo assim, entre 3 e 5 no máximo, talvez, quando eu fui pra esse hotel que eu te falei, sabe? E aí depois foi vindo. E o seu crescimento foi rápido ou foi devagar? Sabe que eu não tenho… Como já faz muito tempo, eu não lembro direito. Mas eu lembro que Putz, não. Foi meio lento, sim. Porque daí eu lembro que Nossa, fiz das tripas coração. Gosto muito de viajar. O que eu mais gosto de fazer na vida. Aí em 2017, eu lembro que eu parcelei 1 milhão de vezes. E eu fui fazer a primeira viagem pra Europa. Sim. E aí eu lembro que eu criei muito conteúdo de lá também. Eu fiz tipo um reality mesmo. Mas na época… Putz, se eu tava beirando 10 mil seguidores ainda, eu acho que era muito, sabe? Sim. Mas ainda assim, parando pra pensar, acho que foram 5 meses de passar de 3 pra 10, né? Ainda assim, Mas é o poder da consistência, da época em que foi feito também, né? E você já viralizava nessa época? Não, nunca. Pra ser bem sincero com você, viralizar real mesmo… Quer dizer, eu já tive vários vídeos que bateram, tipo, mais de 1 milhão de visualizações. Mas de vídeo que me deu retorno, teve um vídeo que foi, juro, ridículo. Uma vez eu fiz… Toda vez que minha mãe é mineira, ama torresmo. E minha família inteira, todo mundo gosta muito. Toda vez que eu mostrava o torresmo da minha mãe, tinha gente que pedia a receita. Falava, nossa, eu nunca consigo acertar. Um dia eu gravei com ela a receita. E aí esse vídeo eu já postei acho que umas 4, 5 vezes. Mas a primeira vez ele deu tipo assim 5 milhões de visualizações. E só esse vídeo me trouxe uns 30 mil seguidores. Gente. Só esse vídeo. Entendeu? Mas assim, eu já tive vídeo com mais visualização. Por exemplo, teve um que eu gravei no aeroporto ano passado no Chile. Era um vídeo de 7 segundos, assim, tipo assim, aquela esteira das malas tá passando. E aí eu tô olhando pra ela assim, tipo assim, as pessoas têm medo de andar de avião. O meu medo é isso aqui, tipo, minha mala nunca chegar. Esse vídeo deu umas 8 milhões de visualizações. Porém, não deu pouquíssimos seguidores novos, entendeu? Mas por quê? Quem me seguiu por causa do vídeo de receita, seguiu esperando novos vídeos de receita. Que assim eu fiz e faço até hoje. Entendeu? O outro é simplesmente a trend pela trend, o meme que a pessoa viu, pronto, próximo meme, né? E é um ponto muito importante de ser falado, porque assim, não sei você, mas eu tinha pra mim que quando eu viralizasse, eu ia ser famosa. E aí, o meu primeiro vídeo, ele bateu, acho que 100 mil visualizações, que subiu mesmo como viral, e o segundo já foi 14 milhões. E aí eu falei, nossa… A Virgínia, vou sair com lenço no rosto, assim, na rua, entendeu? Para as pessoas não me parar. E não é bem por aí. Eu ganhei com esse vídeo também pouquíssimos seguidores, porque apesar dele ter sido 14 milhões, ele era de meme. E aí, os conteúdos que você ganha mais seguidores, até no nosso último episódio, ela disse que o vídeo que ela mais ganhou foi um vídeo ensinando a fazer uma luminária. Então, assim, é justamente o conteúdo útil que você vai mudar na vida das pessoas. Até porque senão… E também tem que ser o seguinte… A viralização, eu não acho que ela é sempre boa. Sabe? Porque nessa, por exemplo, supondo que você… Igual, você disse que hoje em dia você cria bastante conteúdo de fitness, de maternidade e tal, né? Então, supondo que você um dia resolve… nossa, adorei essa receita, deixa eu postar uma receita. Você vai, faz um conteúdo de receita, viraliza horrores… E aí uma galera te segue. Só que não é o que você faz sempre. Então tá vindo um seguidor desqualificado. Tá vindo gente que tá esperando receita e não é o que você entrega todos os dias. Né? Eu sempre falo isso pras pessoas, mas no sentido contrário. Tem muita gente que tem medo de viralizar. E aí fala, não, eu não quero viralizar porque vai desqualificar meu público. E eu sempre falo, se você viralizar no seu nicho, não vai desqualificar o seu público. Pelo contrário. Né? Mas assim, você tem que… tem toda uma estratégia por trás. E outra coisa também, eu penso que a viralização, as trends, elas alimentam o seu ego, mas elas não alimentam, elas não enchem o seu bolso. Honestamente falando, eu conheço muito influencer com 200, 300 mil seguidores que ainda não consegue viver disso. E conheço muita gente com 5, 10 mil que já vive disso, entendeu? É aquela história de popularidade versus influência. É o quanto você tem de poder de realmente influência, autoridade, credibilidade, que as pessoas seguem o que você indica, que as empresas confiam em você e te contratam e te pagam por isso. Não é só sobre números, entendeu? Exatamente. Eu tinha muita insegurança com isso, inclusive, porque eu já comecei a fazer algumas publis quando esse vídeo bateu os 14 milhões. O meu engajamento foi lá em cima, eu comecei a trabalhar como UGC Creator. Comecei a pegar algumas marcas. Mas assim, eu tinha 4 mil seguidores, então eu ficava, sabe? Eu ainda não cheguei lá, eu só vou chegar quando eu tiver 10. E aí, quando eu tive 10, que eu falei, não, na minha cabeça, virou a chave e falou, agora eu sou micro-influencer.
Mas não é assim. Não, nem um pouco. É sobre o engajamento que você tem dentro do seu perfil. É muito personalizado, né? Sim. Tem gente que tem 1.000 e a visualização do story dá 400. Exatamente. Muitas vezes quem tem muito menos seguidor… É um fato, quanto mais seguidores você tem, menor é a sua entrega. Exatamente. Então, às vezes, você com sei lá quantos mil seguidores, 50, 100 mil, você vai ter o mesmo que a pessoa que tem 5 mil seguidores de visualizações, às vezes. Ou não vai diferir muito. Mas aí, é como você disse, tudo são estratégias e narrativas. Eu acho que felizmente ou infelizmente, ainda tem muita gente, principalmente muita agência, muito empresário, que ainda acha o top 1 de requisito, número de seguidores, entendeu? É porque é uma maneira de, querendo ou não, mensurar um pouco. Sim. Mas eu vejo, tipo, eu tenho alunos que estão fazendo várias parcerias com 2 mil, 3 mil seguidores, assim, sabe? Não necessariamente é um pré-requisito obrigatório. Eu tenho uma aluna que ela tem 400 e poucos seguidores. Ela foi passar um final de semana num chalé com o namorado dela. Daí, no curso eu falo over delivery, tipo assim, isso que ela nem era parceira, ela tava pagando, mas eu falei, no começo eu fiz muito disso também, mesmo pagando, mesmo como um cliente normal, cria conteúdo das coisas, mostra, marca, sabe, faz um conteúdo como se você estivesse recebendo milhões pra estar ali. Exatamente. Ela fez um conteúdo lindo pro chalé, a dona do chalé amou, falou, posso usar? E eu já queria te chamar de novo pra vir aqui, como uma permuta pra você criar mais conteúdos e tudo mais. Eu adorei o jeito que você fez. Então, nem sempre é sobre números, é sobre conversão, né? Muito bom, é isso mesmo. O último episódio, eu tava contando com a minha amiga como que foi o processo dela, porque ela também tinha 600 seguidores até abril, e ela agora tá com 20 mil. Ah, então, que foi, legal. Assim, um crescimento super rápido. E ela tá vivendo de influência? Tá. Ai, que vivendo, legal. Ela pediu demissão também e tal. Que incrível. Sim, e ela com 4 mil seguidores, ela já tinha viralizado alguns e foi no nicho dela de reforma. Ela já conseguiu patrocínio com a Souvenir com post em collab no feed. Putz, que maravilha. Então, assim, eu falei até no último episódio, não é sobre os seus números, mas é sobre o que você entrega. Você tem que saber fazer. Um outro erro comum que eu vejo também é de gente que vai com muita sede ao pote. Tem muita gente que entra nessa e quer colher resultado do dia pra noite. Sim. E não é assim. Por mais que você tenha… Tem gente que entra em sorteio, outra gente que viraliza… E consegue, de fato, uns seguidores ali. E fica, tipo assim, só que ela faz e não quer fazer mais nada, entendeu? Acha que vai… Nossa, tá bom, meus seguidores chegaram. E cadê o dinheiro na mesa agora? Sim. E vai com muita sede ao pote. Só que não é, tem muita coisa por trás que você faz. O posicionamento. Total. E, por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer é que movimento gera movimento. Com certeza. Sabe, você tem que estar sempre em movimento. Não adianta querer esperar só a hora que vai chegar a permuta perfeita ou publi pago para você fazer um bom trabalho, para você se movimentar. Por exemplo, eu tenho um contrato com a academia que eu treino e tudo mais. Eu treino lá, enfim, a gente tem nosso combinado mensal. E um belo dia eles falaram, a gente vai criar conteúdos aqui pro institucional da academia. Sim. Você e a Aline no caso é a minha melhor amiga influencer também. E ela também tem um contrato com a academia. Sim. Vocês não topam participar? Só que, detalhe, a academia fecha às 11 da noite e tinha que ser em horário que a academia estivesse fechada. A gente ficou das 11 até quase 4 da manhã gravando conteúdos. Eu tinha chegado no dia antes de uma viagem super longa, eu tava super cansado, com o fuso trocado. Eu tinha todos os argumentos do mundo pra falar, olha, desculpa, dessa vez eu não vou conseguir. Mas fiz, gravei, nananã. Hoje eu cheguei na academia, uma revista com uma página aberta com uma fotona minha lá, um anúncio da academia. Eu nem sabia que essa foto ia usar, que a gente fez um ensaio de foto e de vídeo nesse dia. Sim. Tá lá, uma revista que é muito voltado para empresários da cidade. Ou seja, minha imagem tá ali. Eu entreguei algo a mais do que eu precisava entregar. Eu me submeti a ficar lá de madrugada, cansado, com sono, gravando, entregando o meu melhor. Encantou o seu cliente. Exatamente. Também. Encantei, ganhei pontos com o meu cliente. E além disso, eu tô agora com o meu rosto estampado para vários outros empresários verem. Sim. Né? Isso é muito incrível mesmo. A forma como acontecem as coisas no digital é muito rápida, né? No sentido de quando você começa a se movimentar. Mas você tem que saber para onde ir. E
Com a Gabi, eu não tive alguém pra segurar na minha mão. Você disse que teve, né? Mais ou menos. Mais ou menos eu tive. Você não teve muito assim? Não, eu não tive uma… Ela te levou no hotel, Na verdade, eu ia meio que indo na onda, entendeu? Sim. Eu ia meio que aproveitando a oportunidade. Se você sentiu isso. Eu senti aqui, pelo menos na minha cidade. Você é vizinho aqui, né? São José dos Campos. Mas aqui em Taubaté, eu senti muita dificuldade porque parece que as pessoas que são influencers não estão abertas a conversar sobre isso. Você também sentiu isso? Sim, não, lá tem muito disso. Graças a Deus, eu não tenho… Às vezes o povo me coloca… Antes já tem Instagram de fofoca, hoje em dia não tem mais. Mas antigamente o povo na hora que eu via, falaram que eu tava brigado com fulano, que tal coisa que eu falei era indireta. Eu falei, gente… Mas assim, eu acho que um segredo mesmo pra quem quer trabalhar com isso, trabalhar com criação de conteúdo, é voltar os seus olhos 100% pra você. Né? Não ficar… ou dando muito ouvido pra fofoca, ficar tentando criar polêmica com as coisas, com as pessoas. Mas sim, em São José também tem muito disso, dos influencers não se ajudarem, de não se… Sabe, eu comecei sem saber o que era um Media Kit, eu comecei sem saber como que fazia um… É uma coisa delicada. Mas assim, essa nunca foi a minha tratativa, sabe? É claro que, tipo assim… pode ser que tenha gente que já talvez tenha tido essa percepção de mim. Porém, por um outro lado, igual acontecia às vezes de eu ir em algum evento, sei lá, um coquetel. E aí chegar lá e eles chamarem, tipo, volume. Então, todos os influenciadores que têm imagináveis de 1.000 a 300 mil seguidores. E eu já ter certa relevância, perceber que tem pessoas que estão querendo se aproximar por interesse, entendeu? Querendo ver se ganha um arroba ali, um negócio do tipo. Eu adoro ajudar as pessoas, adoro. Mas, tipo assim, e quando eu percebo que é interesse, que a pessoa tá querendo montar, eu já fico mais com o pé atrás um pouquinho, assim, sabe? Acontece. A gente tem que tomar esse cuidado, assim. Via de regra, eu lembro que uma outra vez, eu postei no Instagram, falando, gente, eu não sigo muito influenciador homem daqui. Alguém tem… Quem que vocês seguem de homem? Porque eu queria saber mais pra… Enfim, direto me pedem indicação. Querem 2 homens pra fazer junto uma campanha. Eu não tenho quem indicar. Aí me indicaram um menino. Falaram, não, esse aqui ele cria uns conteúdos de viagem incríveis. Eu poderia… O que muita gente faz é ficar sondando a vida dele. Sabe o que eu fiz? Mandei uma mensagem. Oi, tudo bem? Sim. Vamos tomar um café pra gente se conhecer? A gente virou super amiga, a gente é amiga até hoje. Tipo assim, a gente tem muito mais relação profissional. Quando a gente se encontra, a gente fala muito mais, a gente troca muita figurinha, mais isso do que necessariamente amizade, de abrir a vida e tudo mais, sabe? Mas, gente, eu acho que é super genuíno. Né? Eu amo isso também. Eu tenho um amigo gestor de tráfego que faz conteúdo UGC, então sempre que a gente se encontra é pra falar de trabalho então, também. Mas eu adoro, sabe? Mas agora, tipo assim, ó, a gente foi num bar junto esses dias, eu falei, vamos fazer um negócio lá em casa, tomar um vinho? Vamos! A gente tá pra marcar, tipo, mas tudo nasceu do quê? De eu mandar um direct pra ele e falar assim, oi, tipo, vamos ser amigos? Basicamente é quase isso, entendeu? As coisas são mais simples do que parecem, né? É que também, às vezes, a gente olha pro influencer e fala, uau, ele tem tantos seguidores, e talvez a gente crie isso na nossa cabeça também. Também, pode ser que… E às vezes acontece mesmo, sabe? Porque, tipo, por exemplo, tem… Uma coisa que eu vejo que acontece muito também, que aconteceu comigo lá no começo. Eu via que… Porque assim, igual eu falei… Eu me enfiava nas coisas, entendeu? Então, nos eventos, eu queria colocar meu nome no mailing de vocês pra quando eu tiver evento aí de novo. Eu queria… Sabe assim? Eu sempre fui desenrolado nesse sentido, entendeu? O não eu já tenho, entendeu? E eu acho que é muito importante essa habilidade de você ter a cara de pau de pedir. O não você já tem. O que é o pior que pode acontecer? Você continuar com o não, entendeu? Então, eu era muito desse jeito. E em pouco tempo, tipo assim, no mesmo ano, eu fui embaixador de evento grande na cidade, eu tava nos lugares, e tipo assim, e eu sempre gostei, eu falei, bom, eu percebi que eu preciso chamar atenção. Entendeu? Então, e às vezes em um lugar onde tava todo mundo meio com vergonha de gravar, eu chegava e gravava e mostrava tudo. Sabe assim? Só que nisso eu comecei a ganhar um destaque que, tipo, tinha gente que tava na TV há muito tempo, na TV regional, que não tinha esse destaque. Tinha gente que tava na internet há mais tempo que eu, desde a época de blog, e essa pessoa não tava ganhando esse destaque. Tava começando a fazer uns trabalhos pagos, no meu primeiro ano, eu fiz trabalho com… Tinha uma seguidora minha que trabalhava numa rede de hotéis. Falei, mesmo que o hotel seja em São José, me arruma ali que eu vou… Minha intenção era causar, basicamente. Não era nem causar necessariamente no sentido de polêmica e tal. Sim, mas era movimento, como eu disse, entendeu? E assim ia, só que eu via que incomodava muito essas outras pessoas, sabe? Tinha gente que, quando encontrava comigo, ou meio que me desmerecia. Sim. Ou meio que falava, mas…
Isso não é ser influenciador. Isso não é ser comunicador. Comunicador sou eu que sou da TV. Comunicador sou eu que sou da rádio. Comunicador sou eu que comecei lá atrás. Mas é tipo, tudo dorzinha de cotovelo. Sim. Né? No final, o que importa é você ter as pessoas ali interagindo com você. Exatamente. E consumindo do seu conteúdo. Mas assim, honestamente falando também, quando se trata de criação de conteúdo, de influência digital, a gente entra num assunto que é delicado, porém acontece com todo mundo, que é a comparação. Sim, nossa, demais. É uma coisa que, tipo assim, a gente tem que ter uma saúde mental muito forte. E eu não vou falar que nunca aconteceu comigo, que já aconteceu. Só que é um exercício seu consigo mesmo. Muita terapia, muita saúde mental. Porque já aconteceu de ter épocas que eu falo, nossa, cara, parece que eu não saio do lugar. Parece que não sei, tem bloqueio criativo. Alguma coisa acontece numa correria, não consegue estar dando foco pras coisas. E tem gente o engajamento, ele é uma montanha-russa. Daí ele oscila começa a ficar muito em baixa. Aí você vê, tipo assim, gente que começou agora. Gente que começou um ano, fala assim, fulana tá bombando. Olha um monte de vídeo dela viralizando. Pelo amor de Deus, mas quem que ela acha que ela é, que ela chegou agora? Só que eu sempre tento pensar assim, beleza, será que eu não tô com vício de coisa de quando eu comecei? Será que eu não tô conseguindo me atualizar? O que ela tá fazendo que tá funcionando que eu posso aplicar também? Eu tento mudar a ótica. Exatamente. Entendeu? Pra justamente não cair nesse recalque. Eu também faço isso muito assim. Eu vejo a pessoa subindo e eu não tô subindo, por exemplo. Eu falo assim, não, peraí, vamos realinhar as estratégias, vamos ver. Às vezes, de fato, acontece de ser o algoritmo. O Instagram atualizou, ele desce alguns perfis e sobe outros. Mas, na maioria das vezes, tem alguma estratégia que a gente não tá olhando, né? Mas, honestamente falando, eu vi esses dias um guru fazendo uma analogia que eu achei sensacional. Criação de conteúdo ser como nome limpo, tipo isso. Basicamente, se você tem boas práticas no mercado, se você paga suas contas em dia, suas faturas em dia, tudo belezinha, seu nome não tá no Serasa, tá com o nome limpo, o banco, ele tem um monte de oportunidades para você. Crédito, financiamento, cheque especial, cartão, um monte de coisa. Agora, experimenta não fazer boas práticas, não pagar as contas em dia e tudo mais. Seu nome vai pro Serasa. Ninguém quer te oferecer nada. Com conteúdo é a mesma coisa. Postou direitinho todos os dias, fez um storytelling legal, interagiu com as pessoas, não infringiu nenhuma diretriz do Instagram, o algoritmo vai mostrando seu conteúdo, como se fosse o banco. Agora, some direto, faz conteúdo sem estratégia nenhuma, infringe as diretrizes do Instagram. O Instagram, ele te bane e não te entrega mais, entendeu? Ele começa a boicotar, né? Exatamente. É meio delicado. Eu até abordei isso essa semana também nos stories. Falei, gente, eu não sei até que ponto é algoritmo. Porque tem guru de marketing que fala… o problema não é o algoritmo, o problema é o seu conteúdo que tá ruim. Eu fico, será que meu conteúdo tá ruim? Porque oscila muito naturalmente, né? Sim, oscila muito e é muito natural. Mas assim, pra mim, eu vou por essa linha. Porque o algoritmo, ele nada mais é do que as pessoas estão assistindo. Eu não sei se você já viu, tem um documentário na Netflix, agora eu não vou me recordar o nome, mas ele fala sobre como funcionam os algoritmos do Google e etc. Sim, nossa, é louco aquele documentário. O principal é o tempo de tela. Então, assim… se as pessoas não estão parando no seu vídeo, o algoritmo não vai entregar. Sim. Então, o algoritmo, basicamente, ele reflete, ele é um espelho, um reflexo do comportamento humano. Eu vejo também o algoritmo muito como pontos que você vai ganhando. Então, por exemplo, você postou um story, e nesse story, sei lá, com um textinho, por exemplo, as pessoas pararam pra ler o seu texto até o final. Então, clicou ali, então viu que, opa, peraí, teve retenção. Aí ela curtiu, ela respondeu, ela encaminhou pra alguém. Então, cada uma dessas ações são pontos que você ganha, que o algoritmo vai entendendo. Epa, que o conteúdo é bom, vou entregar pra mais gente, vou distribuir pra mais gente, né? Só que assim… a gente vira escravo disso. Né? É um negócio muito louco assim mesmo. Tem que ter muito cabeça. Muito emocional. Porque assim, na boa… meus números de stories, principalmente, que eu vim da época de story. Então, tipo assim, pra mim é muito importante. Eu vejo vários novos influencers gigantes, gente que viralizou e tudo mais, não posta nada de story, mas vai postando tudo no Reels. Pra mim, eu tenho ainda um xodó com o meu feed. Meu feed tem que ser bonito, entendeu? Não é qualquer coisa que vai pro feed. Tem gente que não tá nem aí. Posta 5, 6 Reels por dia, né? De qualquer jeito. Eu não consigo ser desse jeito. Vai muito de estratégia de cada pessoa também, né? E cada coisa funciona bem. Tudo pode, depende da estratégia. Que eu falo sobre a internet, meio que não existe muita regra, né? Você que decide. Mas sabia de uma coisa? Eu vi me indicaram um cara que trabalha na Meta pra eu seguir ele dá várias dicas de conteúdo e tal.
E ele tava falando sobre isso, sobre visualização nos stories, que é uma queixa comum que todo mundo tá se queixando agora, né? Tá reclamando. Sempre me perguntam, qual que é a porcentagem? E meio que né, antigamente, anos atrás era 10%, hoje em dia é de 1 a 5, né? Os 10% ele ainda se mantém muito, eu percebo, em perfis pequenos, que é o que a gente falou. Então assim, quem tem 2 mil seguidores… Tem pessoas de 2 mil seguidores que tem 400 visualizações. Acima de 10 mil, acima de 100 mil parece que já cai, tipo, de 1 a 5%, o negócio assim. Eu acho que até na faixa do meu, que tá com 20 mil, também segue mais ou menos mas enfim, esse cara tava falando o seguinte, porque existem muitos truquezinhos pra você conseguir ter mais visualizações. Sim, com certeza. Quando eu preciso, por algum motivo, dar uma resetada no meu algoritmo, mostrar pra mais gente… Some, deixa zerar tudo. Uma vez eu até fiz aquele lance, tipo assim… Acho o emoji escondido e ganho um Pix. Minhas visualizações, pá! Eu nunca Nossa, fiz isso. o triplo! Consegui o que eu queria divulgar um negócio meu na sequência. Funcionou. Mas é que o cara tava falando. Falou, gente, hoje em dia a gente compete com muito mais coisas também. Antigamente, quando eu comecei, era stories e feed, acabou. Não tinha nem carrossel, não tinha reels, não tinha música, não tinha filtro. Stories de 15 segundos acabou. Então, e só tinha meio que um Instagram. Não tinha mais nada. Hoje em dia você tem TikTok, Kawaii, YouTube Shorts. O YouTube normal. Você tem reels, explorar… Feed, carrossel. Você tem um monte de Facebook. Eu não uso, por exemplo, mas tem muita gente que usa, né? Sim, e aí você disputa com muita coisa. A atenção, você disputa com muita gente. Então o cara falou, você faz esses truquezinhos pra aparecer pra mais gente. Mas tipo assim, sei lá, ele tava dando um número aleatório. Ele falou assim, então daí no seu primeiro deu 3 mil. Mas quem chegou até o final foram 800. E você num dia normal, mantém essa média de 800. Então ao invés de você ficar quebrando a sua cabeça, pensando em truque, pra você chegar nos 3 mil lá no começo… Ao invés de fazer isso, foca nessas 800 pessoas que estão querendo consumir o seu conteúdo do começo ao fim. Ao invés de ficar fazendo um truquezinho, né? Verdade. E faz sentido, né? Faz sentido, porque no final, o que importa é quem tá com você ali todos os dias e vai te defender, como eu te falei, com unhas e dentes. E elas realmente se tornam participantes da nossa vida, né? Pois a gente compartilha todos os momentos. Tá dentro de casa, tem que ter né? uma narrativa, E é muito doido isso. Teve uma vez que eu fui com os meus filhos, tenho 3 filhos. E aí nós fomos na festa junina da escola do mais velho, e aí ele queria ajuda pra desabotoar a camisa. E a minha bebê, ela tava no meu colo. E aí uma moça veio e falou assim, você quer ajuda? Pegou minha bebê, eu ajudando ele. E aí a moça com a minha bebê no colo, nunca tinha visto ela na minha vida. E ela, Rebeca, fala aleluia. Porque a minha bebê fazia assim. Ah, é? E aí eu olhei assim pra ela, o que tá acontecendo? Era tipo um jargão seu. Sim, eu sempre postava porque ela fazia a mãozinha pra cima. E eu me senti assim, um ET naquela hora. Eu falei assim, como assim? Eu não conheço ela tá falando com a minha Legal, filha. né? Mas é justamente isso, por eles estarem. É como se eles estivessem realmente dentro de Cara, casa. mas sabia que é uma coisa que eu percebi que caiu um pouco, ainda acontece muito, mas eu lembro que antigamente… mas eu acho que foi pós-pandemia que aconteceu isso, sabia? Eu acho que quando se intensificou a era de cancelamentos… Eu acho que virou uma coisa meio queima-filme você admitir que segue influenciador, que você… Entendeu? Acho que as pessoas começaram a meio que sentir vergonha disso. Sim. Entendeu? Antes, nossa, era uma maravilha. Para onde eu andava, qualquer lugar tinha gente, todo mundo seguia as dicas dos lugares. Ai, pedia bolinho caipira, pedia pizza, ia no shopping tal. Todo mundo fazia questão de postar. Tipo assim, olha aqui, influenciada pelo Luiz. Olha, nossa, minha sexta-noite está sendo influenciada pelo Luiz. Cara, acontecia muito isso. Muito bacana. Mas eu acho que depois… Mas acontece ainda. Sim. Mas assim, menos do que era antes. Eu recebo direto, sei lá, eu vou dar uma volta no shopping. Eu volto, chega… Ai, te vi no shopping, mas eu fiquei com vergonha de falar. O povo tem… Não sei o que acontece, mas hoje em dia as pessoas, sei lá, são um pouco mais recatadas com essas coisas, assim, sabe? Sim. E nesse período, são 8 anos, né? Sim. Criando conteúdo. Quais foram os marcos, assim, que Luiz viveu? Ah, gente, teve vários, assim, sabe? Mas eu acho que os mais marcantes… Teve meu bloco de carnaval. Eu sempre fui muito festeiro. É de 2 anos pra cá que eu tô muito mais caseiro. Fui, tipo, de um extremo a outro. Mas eu sempre fui muito baladeiro. Adorava bebedeira e festa e show e balada e tudo. Carnaval. E aí um dia teve eu resolvi fazer um bloco com a Aline, com essa minha melhor amiga, que eu falei, cara, não é possível que a gente vai pra Curitiba, pra BH, pro Rio, pra São Paulo, pra curtir pré-carnaval. E aqui em São José não tem. Aí tinha uma festa que daí no dia foi cancelada ainda. Eu falei, não, ano que vem a gente faz, era 2019. Sim. E aí, quando chegou no final do ano, entrei com um pedido na prefeitura.
Aí até na hora de preencher, eu coloquei lá, estimativa de pessoas, 3 mil. Falei, olha a gente audacioso aqui, né? Achando que vai 3 mil pessoas na rua, né? Mas enfim, ganhou muita força. Muita força, muita força. A gente abriu os abadás pra vender, vendeu tipo assim, 500 abadás em 12 horas. Falei, tá com cara que o negócio vai ser bom. No final das contas, foram 30 mil pessoas. Meu Deus. Foi um negócio, eu me arrepio de falar, foi um negócio assim, eu lembro de cima do trio, eu olhava aquele surreal. oceano de pessoas ali, que o negócio viralizou, a informação local viralizou. Tava TV, tava, tipo assim, realmente travou o bairro, assim, sabe? Então, o bloco foi um marco muito grande. E assim como outras coisas também, tipo assim, fiz muitas viagens graças ao meu trabalho como influenciador. Reformei o apartamento dos meus pais também na época da pandemia, tipo, é um negócio que eu jamais imaginei. Eu mudei 100%, eu transformei um apartamento que era no modelo mais antigo, num apartamento super novo, tipo, tudo com fruto do meu trabalho, entendeu? Sim. Entre várias outras coisas, assim, mas tem esses momentos que são mais especiais. É muito bacana. A gente vive essa rotina louca de criar conteúdos e tal, e pra gente, às vezes, pode parecer normal. Mas toda vez que a gente senta e olha as memórias no celular e etc., é um sentimento tão bom de pensar assim, cara, a maioria das pessoas não vivem dessa forma. Cara, é bizarro. Sou muito privilegiada de estar vivendo isso, né? Eu fiz uma vez, eu fiz uma mentoria. E quando eu cheguei nessa mentoria, era uma mentoria de vida e business, assim. Eu cheguei mesmo e falei, parece que minha vida tá muito monótona, sei lá, parece que eu tô sem novos desafios. Não que esteja ruim, mas parece que tá meio morno. E o primeiro exercício que ela me deu foi esse. Ela assim, resgata então desde quando você começou a criar conteúdo, vê as suas memórias. Eu falei, cara, eu já fiz muita coisa. E a vida que eu vivo hoje, eu sonhei muito com ela no passado. Então, pera lá. Deixa eu praticar mais a gratidão aqui, valorizar mais, né? Exatamente. Porque realmente é uma coisa que… É claro, mas isso eu acho que não só virado pra quem é criador de conteúdo, mas principalmente quando você vai tendo repertório de vida, quando você… Porque assim, honestamente falando, e não colocando como um comentário prepotente ou arrogante, mas assim, hoje em dia eu como em bons restaurantes todos os dias. Eu vou na melhor academia da cidade, treino com personal. Eu tenho uma vida, uma rotina de dondoca. Entendeu? Só que assim, conforme vai passando o tempo, isso vai ficando normal. E aí você vai parando de enxergar aquele brilho, aquele deslumbre do começo. Quando você fecha a parceria grande, né? Você fala assim, caraca, nossa, muito legal. Mas aí, conforme as coisas vão passando, se torna habitual. E vale pra todo mundo isso, tipo, aquele lance de a vida que você vive é o sonho de alguém. E é por isso que eu falo pra todo mundo, a pessoa que às vezes, tipo assim, cara, o que você já fez? Eu saí da casa dos meus pais. É a única coisa que você já fez. Mas tem muita gente que o sonho é sair da casa dos pais. Então você pode criar conteúdo, hoje qualquer coisa pode virar conteúdo. Eu achei muito legal no seu perfil, inclusive, eu tava assistindo o seu conteúdo um tempo atrás, e eu vi que você postou um vídeo onde você falava todas as coisas que você vive, que a vida de influencer te proporciona e que você não paga por elas. E você falando quanto custaria se você fosse pagar. Sim. Sensacional. Gente, eu nunca tinha parado pra fazer essa conta. Sim, eu também nunca parei. Cara, quando eu vi você falando, eu falei, nossa, eu preciso fazer isso. Passa essa conta, porque realmente, é o que o meu namorado sempre fala. Ele fala, você leva uma vida de milionário. Você leva uma vida, tipo assim, ainda que… E esse é a grande beleza de quem persiste, estuda, adquire conhecimento pra viver isso. Porque além de todo o lifestyle, de todo o padrão de qualidade de vida que eu tenho, de restaurantes, isso, aquilo… Na grande maioria deles, além de viver isso, ainda estão recebendo por isso. Sim. Entendeu? Então, além disso, você… Sabe que, tipo… Quando lá atrás, quando eu falei, será que eu vou seguir por esse caminho? Eu pensei, eu mirei nisso. O que eu mirei foi, eu quero ser pago pra viver a vida. Entendeu? Eu não quero ficar dando satisfação pra chefe chato. O jogo muda totalmente. Total, mas eu mirei nisso. Eu mirei porque eu poderia muito bem ter ido pra outros caminhos, no sentido de ser um nicho ultra específico, ou ido por algum caminho. Mas eu falei, não, cara, eu quero ser pago pra viver a vida. Eu quero que as pessoas vejam a minha vida e elas sintam um desejo de viver o que eu vivo. Mas não forçar nada, não manipular nada, mas de fato, eu me considero uma pessoa muito alegre, assim, é muito difícil alguma coisa me derrubar, me desanimar. Então eu falei, eu quero passar isso para as pessoas verem que elas também podem viver isso, e com isso as marcas, se chamar a atenção das marcas, e elas me contratarem, me pagarem para mostrar para as pessoas como é bom viver a vida usando esses produtos também, entendeu? O meu perfil, eu também sigo muito essa linha, é como se fosse uma novela, né? Então, sobre o que é o seu conteúdo, sobre as coisas que eu estou vivendo nesse momento. Total. Então, no meu caso,
Eu vou te dar uma breve resumida, tá? Porque as pessoas que estão assistindo já sabem. O meu ex, eu era casada, a gente teve 3 filhos. Ele vendeu tudo que a gente tinha. E ele meteu o pé pra Portugal, o dinheiro das coisas. Sério? E a gente ficou sem nada aqui. Na verdade, eu tinha 2 filhos e eu estava grávida. Eu tinha acabado de descobrir a gravidez, era gravidez de alto risco. Então, assim, foi tudo conturbado. Eu aluguei uma casa sem saber como que eu ia pagar. Mas a intenção era você ir junto ou não? Ele simplesmente foi fugidão mesmo? A gente tretou muito em relação a isso, porque eu falava que ele iria destruir nossa família. Mas ele sempre bateu o pé que ele iria levar a gente. Quando ele chegou lá, ele falou, olha... Então, pode entrar com o divórcio aí, porque não vai dar pra trazer vocês, mas eu também não volto. E até hoje não voltou. E então, pensão? Assim, não paga até hoje também. E ele não tá aqui pra ser preso, né? Lá ele também poderia ser pode? preso, só que ele tá ilegal. Então, um fantasma. Mas assim, eu tinha todos os motivos pra parar. E eu falei, não, eu vou levantar e vou fazer a vida caminhar. E aí eu comecei a trabalhar em uma escola e depois eu tive que pedir demissão por conta da bebê e etc. Gente. Mas assim, eu entrei na minha casa e eu comecei a postar as coisas. E eu não tinha móvel. As crianças comiam numa caixinha assim, ó, de caixa organizadora. Eu virava de cabeça pra baixo, colocava os pratinhos, eles sentavam no chão e comiam. E a gente não tinha nada, guarda-roupa, guardava as roupas em lençol amarrado. E era uma família que tinha tudo, né? E do nada perdeu tudo. Sim. E enfim... Eu postei tudo. Então, muitas mães... O meu público são mães. E muitas são mães solos. E pessoas que já perderam o brilho nos olhos da vida. E peraí, não é assim. Volta naquilo de despertar sentimento. Exatamente. Muita gente olhou e falou assim, olha o que ela tá passando. Eu quero acompanhar pra ver qual vai ser o desenrolar dessa história. Né? Exatamente. Então, quando a gente vem com uma nova vida pra essas pessoas, puxa, você descreveu completamente. Nós estamos sendo pagos pra viver a nossa vida. Exatamente. E o que as pessoas, às vezes, acham que é sorte, na verdade, é só elas se posicionarem e começarem a se movimentarem pra viver isso também. Exatamente. Só que quando você estuda, é assim, talvez, igual você começou meio que fazendo no feeling. Sim, né? Quer dizer, não, você estudou muito marketing, você disse também, né? Eu tinha estudado marketing, mas assim, foi o que eu te falei. Na parte de influencer eu não tinha noção nenhuma e foi assim. Porque quando você estuda, e tipo assim, é claro que o estudo não compra a sua autenticidade, o que você tá vivendo. Eu vejo que tem muita gente que tenta forçar a barra um negócio que não existe. Sim. Então a autenticidade é o top 1 de tudo que eu acho que você precisa. E também, quando você aprende a construir narrativas, entender para que cada formato de conteúdo funciona. Sim. Entre tudo mais, o caminho ele é muito mais rápido para você conseguir começar a viver disso. Com certeza. Né? O caminho se torna muito mais fácil quando você tem alguém para te guiar. Segurar na mão da pessoa e aprender com ela. Fala, não, alguém que chegou onde você quer chegar, né? Exatamente. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, se na verdade nem voltar atrás, se eu estivesse hoje começando, eu acho que meu primeiro passo seria isso. Escolher alguém pra ser meu mentor, assim, né? Eu comprar. E eu faço isso, na verdade, hoje em dia. Sim. Eu compro um monte de curso. Eu vejo gente que já. Eu também consumo demais. Eu vejo gente que chegou onde eu quero chegar e eu quero. Gente, tipo assim, sei lá. Comprei outro dia um curso de viralização de vídeos, outro de lançamento de infoprodutos pequenos, enfim. E por aí vai, até porque aí entramos em 2 tópicos. O primeiro eu vou falar e depois eu te faço as perguntas. Muita gente assiste a gente no Instagram e pensa o quê? Não, eles postam os vídeos e o Instagram paga eles. Não, a gente não recebe R$1 de Instagram. Como que a gente faz dinheiro? Vendendo nem dos patrocínios. Seguidores, né? Sim, nem dos seguidores. A gente faz dinheiro vendendo patrocínios ou tendo produtos para divulgar na internet, né? Então, eu queria te falar agora, para você dar 3 dicas para quem quer começar em 2025. Quais são os 3 primeiros passos que essa pessoa tem que seguir? Olha, o primeiro passo que eu acho que eu faria é isso que eu acabei de falar. Eu buscaria aprender com alguém. Sim. Tipo assim, putz, eu vejo… É claro, né? Alguém que tenha um método pra ensinar. Não adianta nada você chegar também em alguém que… Com certeza. Alguém que, nossa, ela tem um lifestyle que eu adoraria ter, mas ela não tem um curso pra te vender. Então não adianta nada você só querer, entendeu? Então, achar alguém que tenha algum método pra te ensinar, né, a fazer. Eu acho que seria uma primeira forma. A segunda é, desde o primeiro momento,
encarar isso como um trabalho, não como um passatempo, não como, deixa eu fazer pra ver se vai dar certo. Sabe, é um negócio, tipo assim, você esteja feliz ou triste, bonita ou feia, doente ou bem. não, da mesma maneira que um William Bonner tinha que estar toda vez lá, atrás da bancada do Jornal Nacional, feliz ou triste, doente ou não, ele tinha que estar lá, é a mesma coisa, entendeu? É o seu trabalho. Então, vê como um trabalho, de fato, que aí já inclui ter consistência, né, e tudo mais. Sim. E eu acho que também sempre se atualizar, sabe? De maneira... Porque muda muito rápido, né, o comportamento exatamente. das pessoas. Eu acho que 3 dicas boas seriam carrossel ajuda a crescer, aí depois carrossel não ajuda mais. Agora é o aí Reels. lança uma funcionalidade nova, aí de repente, o vídeo de até X segundos vai bem. Enfim, hoje em dia, agora, se você coloca música no carrossel, aparece na aba Reels, né? Sim, é verdade. A primeira vez que isso aconteceu comigo foi muito engraçado, porque eu mandei pro meu amigo, porque ele perguntou pra mim como que fazia pra postar carrossel no Reels, porque ele usa o TikTok, e no TikTok dá pra fazer isso. E eu falei, não tem como fazer. E aí, quando apareceu pra mim, eu falei, agora dá. E aí, eu mandei pra ele. E ele falou, você tá louca, é? E aí, quando eu abri a conversa, tava um carrossel normal. Eu falei, mas eu tenho certeza que eu vi no Reels. E mas acontece. Sim. Mas são muitas atualizações que a gente tem que ficar o tempo correndo inteiro atrás pra acompanhar, sim. Aí eu tenho saudade de quando era, igual eu falei, quando era Stories e Feed. Sim. Saudade dessa época. E só tinha Instagram. Era um ambiente muito mais saudável pra mim. Mas faz parte, né? Você tem uma média de marcas que você já trabalhou? Não faço a menor ideia. É muita coisa, né? Você tem uma ideia? Esses dias teve um festival gastronômico. Tem um parque bem famoso lá em São José, que é o Vicente na Aranha. Aí foi um festival gastronômico, e aí são muitos restaurantes que participam, cada um faz o seu stand. Tinha um paredão, devia ter uns 20, eu olhei e falei, gente, eu trabalhei com todos. Sabe assim, eu olhei. Que eu faço muito restaurante também, mas eu não faço ideia da quantidade, não. Legal. De marcas. Nossa, muito legal esse papo. Obrigada por ter aceitado esse Imagina, eu adoro. Posso ficar o dia inteiro falando sobre isso. Vou te trazer mais vezes, por favor, eu adoro falar sobre esse universo. É algo que eu vivo, que eu amo. É realmente a paixão, né? E mudou minha vida. E eu acho que vai mudar mais ainda. Porque, de fato, eu acho que a gente tem muita gente que fala assim… Putz, eu queria até, mas já tem tanto influencer, já tem tanto… Tem espaço mas honestamente, é um bebê ainda, esse mercado. E de verdade, ninguém vai ser você. Também, o seu maior diferencial é ser você mesmo. Ser você mesmo. Mas não só isso, sabe que direto eu recebo mensagem de gente falando, nossa, eu tô querendo me passa uma lista de 10 influencers bons pra eu contratar aqui. E às vezes não tem quem passar, sabia? Sim. Então, tipo assim, o mercado tá precisando de influencers. A grande realidade é essa. Está precisando, tem espaço pra todo mundo que quer, que sonha. E de verdade é isso. Se você quer, você tem que ir com a cara e com a coragem, buscar alguém que te ensine e se colocar nos ambientes. E foi se capacitar. O passo também que eu segui. Sabe que eu acho que, tipo assim, tem uma dica final, que na verdade acho que eu talvez até mudaria a terceira, é focar em estudar marketing digital como um todo, oratória e copywriting. Eu comecei a estudar faz, tipo assim, 1 ano mais ou menos que eu tenho estudado copy. Mudou muita coisa na minha vida, assim, sabe? De prosperar nos negócios mesmo, sabe? Você entender como persuadir as pessoas através do seu texto, que pode ser um texto escrito ou falado. Você saber colocar as palavras bem. Sim. E isso também ajuda muito na questão de roteiros de conteúdos, né? Porque, é muito fácil você viralizar, como a gente falou, com um meme, que você joga um áudio em alto e vai. Mas como que você cria um roteiro que faz a pessoa assistir até o final e leva ela a comprar alguma coisa no… É isso. Muito obrigada, foi um prazer. Todo meu, adorei. Como que é o seu @, no Instagram? Eu tô como @Luiz com S, Luiz G Barros. Lá vocês vão encontrar muito conteúdo Na verdade, eu tenho outro perfil que tá pra sair, mas eu tô sem o @ dele agora, que ele tá sendo criado ainda, que vai ser só de dicas de marketing de influência digital. Vai ser um perfil exclusivo pra isso. Precisam estar dentro do seu pra saber pra saber, exatamente. E no meu perfil, Luiz G Barros, vocês vão encontrar muita viagem, gastronomia, restaurantes, dicas de lugares pra ir. Agora eu tô numa fase de redecorar a casa também, então vai ter muito conteúdo sobre decor, enfim. Muito legal. Eu acabei de decorar minha casa também. É uma delícia, né? Essa fase, assim, de pesquisar e ver tudo transformar. Sim, maravilhoso. Se você ainda não segue o TPM, segue agora o TPM no ar. O meu Instagram é Raíssa Beats. E é isso, encerramos aqui o nosso 2º episódio. Tchauzinha lá, tá? Tchau! Tchau, até mais, até a próxima!